E olha, agora o assunto é osteoporose. Vamos falar de saúde e prevenção. A osteoporose, que é uma doença que causa o enfraquecimento dos ossos, aumentando o risco de fraturas. Para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar com o doutor Tiago Lira. Ele vai falar com a gente, aliás, doutor Túlio Lira, ele vai falar para a gente sobre a osteoporose, as causas, a prevenção, se há realmente como prevenir a osteoporose. A gente vai tirar todas essas dúvidas a partir de agora com o doutor Túlio Lira. Doutor, seja muito bem-vindo ao Bom Dia Barreiras. Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui e poder explanar um pouquinho sobre o que é a osteoporose. Então vamos começar com a pergunta básica, né? O que é osteoporose? Então, a osteoporose é uma doença que diminui a mineralização óssea e a sua qualidade óssea. Ou seja, com o passar dos anos, com a evolução da nossa idade, né, chegando à fase de idoso e tal, há essa diminuição da microarquitetura óssea e que causa esse enfraquecimento, fragilidade óssea, e aí vem todas as comorbidades, que o mais grave seria a fratura patológica devido à osteoporose. Quais são os primeiros sintomas, doutor, para que a gente possa imaginar que esteja com osteoporose? Flávio, não tem um sintoma específico. Às vezes, por infelicidade, a osteoporose, eu costumo falar que é aquela doença silenciosa, covarde. Você não tem nada, está tudo bem aparente, quando vê, desce de um degrau, escorrega, cai e quebra. Num trauma de mínima energia possível, de baixa energia. Então, aí sim você começa a ver que você tem alguma fragilidade óssea, e quando se faz exames adequados, você comprova isso, entendeu? Então, tem alguns pacientes que relatam dor muscular, mas é muito inespecífico. Exatamente, essa era a minha dúvida, né? Se, muitos pacientes começam a sentir alguma dor em algum local, se já é bom começar a prevenir, a procurar um médico. Qual o primeiro sintoma ali que a gente já possa ter esse alerta, pelo menos? Pronto. O que se recomenda hoje, né? As organizações mundiais de saúde, todos os congressos, coisas, pacientes acima de 50 anos, principalmente mulheres, isso é importante, por causa do hipoestrogenismo, pós-menopausa, já deve estar fazendo seus exames de rotina para o diagnóstico, o rastreio da osteoporose. Os homens, eles conseguem ter uma sobrevida maior, principalmente são mulheres que são acometidas. Há como prevenir, doutor? Tem como prevenir através de hábitos saudáveis alimentares. A atividade física é o principal. E uma coisa tão boba, e a gente tem tanta aqui, que é a exposição solar. Olha como é que a gente anda. Todo mundo aqui de terno, camisas longas, isso filme de carro. E, às vezes, para completar, ainda passa um protetor solar. Então, essa captação que a gente capta a vitamina D através da energia solar, isso fica diminuído com todos esses fatores que a gente usa para prevenir, para se proteger, né? A partir do momento em que o paciente tem detectado a osteoporose, como proceder? Tá. Uma vez diagnosticada a osteoporose, né, o paciente vai ter que fazer todo esse trabalho. É um trabalho de equipe, entre o ortopedista, às vezes o reumatologista, o endocrinologista, o ginecologista. Por quê? Como ortopedista, eu promovo ali o uso dos minerais, né, cálcio, vitamina K2, vitamina D, alguns remédios específicos para osteoporose, que são os bifosfonados, né, que são remédios que mexem na remodelação óssea. Então, beleza. É mais a parte do ortopedista. Quando entra nessa área de hormônios, aí o ideal é o endocrinologista ou até mesmo o ginecologista para estar fazendo essa reposição. Porque já é sabido que os hormônios contribuem diretamente para o aparecimento da osteoporose. Agora, doutor, tem uma dúvida de muita gente que é sobre exatamente qual o público-alvo da osteoporose. Ela é uma doença apenas para quem é idoso ou pessoas jovens também podem ter osteoporose? Boa pergunta, Flávio. A osteoporose hoje, você tem uma entidade chamada menopausa precoce, ou seja, aquela mulher que parou de menstruar aos 35 anos. Falência de ovários, ou teve que fazer uma cirurgia para a retirada de ovários. Por exemplo, um tumor ovariano, retira todos ali os anexos, tal, ovários. E isso para a produção de hormônios, entendeu? Então, assim, desde a menopausa precoce e, principalmente, hoje eu começo a buscar isso. Quando chega no meu consultório, mulheres acima de 50 anos, já com sintomas de menopausa, eu já vou atrás do exame adequado para a osteoporose.
Então, resumindo, desde pessoas que por algum evento parou de menstruar até os idosos. Influencia muito a questão genética? Se eu tenho alguém na minha família que tem osteoporose, há a tendência de que eu possa também ter osteoporose, doutor? Sim, hoje já se sabe que o fator genético é um fator que vai ter uma predisposição, ou seja, sua mãe teve, até o pai teve, você já tem indícios que você tem que se cuidar mais, né? Tem estudos, né, na genética, tudo, para ver alterações de gene, mas ainda está em estudos. Isso é bom porque está em andamento, já tem 8, 9 anos alguns artigos já falando sobre isso, de tratamento a nível genético mesmo. Fala um pouquinho para a gente sobre esse exame que detecta a osteoporose. Tá, o exame de osteoporose é um exame que a gente chama de densitometria mineral óssea. É um exame simples, onde se fez um estudo padrão, pegou ali um jovem em torno de 33 anos e viu que ali tinha uma melhor massa óssea. A partir disso, você tem os desvios padrão. O que é isso? O paciente vai, ele entra, tipo como se fosse tirar um raio-x, e em 1 cm², ele capta isso, tanto esse osso, tanto da coluna lombar, quanto do fêmur proximal. Através disso aí, o aparelho, ele detecta a mineralização óssea, entendeu? E aí você tem os desvios padrão. O 0 é o normal, para cima está tudo bem, e os negativos é que vai dar o diagnóstico. Antes de a gente entrar na osteoporose, tem a osteopenia, que seria um índice de -1 a -2,5. E de -2,5 para baixando ainda mais esse índice, é onde se identifica a osteoporose. Para quem está em casa agora nos acompanhando, que tem o idoso, o pai ou a mãe que já está com esses sintomas aí, como proceder, quais são os principais cuidados, doutor? Eu costumo falar que a prevenção é o melhor tratamento, né? Como a gente já citou aqui, alimentação adequada, exposição solar, atividade física, tratamento de obesidade, uma coisa fácil, retirar os tapetes de casa, piso molhado, paciente idoso, eu costumo sempre orientar os meus pacientes a colocar aquelas luzinhas de acendimento noturno, porque o idoso, ele tem o cérebro, a percepção dele, ele tem capacidade de ir no banheiro à noite, mas o corpo já não responde isso. Então, é muito comum o idoso sofrer queda de cama. E com isso vem a fratura. A fratura por osteoporose é uma fratura grave, que é uma fratura por baixo impacto, e isso cria uma comorbidade muito grande nesse paciente. E há uma pergunta muito importante também, se a osteoporose tem cura ou se tem apenas a prevenção? Assim, a gente consegue estabilizá-la, né? É como um envelhecimento, né? A gente consegue melhorar, colocar em níveis normais, mas sempre tem que ter esse trabalho de manutenção. Ou seja, o paciente está lá no índice de -2,5. Através de todas essas medidas, através de remédio, medicação adequada, depois de 1 ano tomando de forma contínua, a gente repete o exame. Às vezes o paciente chega dentro do padrão da normalidade, mas a gente tem que se manter fazendo isso, porque o envelhecimento é algo progressivo. Então, a gente está retardando esse desgaste ósseo para que não ocorra o pior. Maravilha. Gente, eu tenho acompanhado o trabalho do Dr. Túlio Lira nas redes sociais, queria que o senhor finalizasse, inclusive, divulgando a sua rede social para quem tiver, para quem queira ter mais informações, tiver alguma dúvida, fique à vontade para lhe seguir na rede social do seu Instagram. Eu que agradeço, Flávio, é um prazer estar aqui, espero vir mais vezes. O meu arroba é Túlio Lira, né? Lá eu tenho um canal direto que eu mesmo respondo os meus pacientes, qualquer dúvida, qualquer orientação. Tem gente que, na verdade, não é nem paciente, mas tem as dúvidas. Eu sou sempre solícito a isso e não me custa nada estar divulgando e orientando esse trabalho de prevenção. Porque se você der um pulinho nas unidades de saúde, você vai ver aquelas macas tudo lá, muito paciente idoso e falta vaga para fazer a cirurgia. Porque o nosso principal é prevenir a fratura por osteoporose. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço.